Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. E a nossa aula de hoje tem como tema Produzindo uma Notícia. Então, na aula anterior, nós fizemos a correção da atividade de reportagem e com isso finalizamos o capítulo 3. O capítulo 3, ele traz os gêneros notícia e reportagem, que todos pertencem à esfera jornalística. Nós finalizamos e, como nós finalizamos as atividades do livro, então a nossa aula será o passo a passo de como produzir uma notícia. Vou ressaltar aqui que no momento não é para vocês produzirem a notícia. Vocês vão assistir essa aula, vocês vão treinar, né, o passo a passo, mas só vão produzir a notícia quando eu pedir. Porque vocês sabem que no final de todo o capítulo nós fazemos uma produção textual. E a produção textual deste capítulo é uma notícia. Eu estou explicando aqui como fazê-la, o passo a passo, mas vocês só vão produzir quando eu pedir por meio da atividade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui relembrar o que é uma notícia. A notícia é um gênero que tem como objetivo veicular informações recentes sobre fatos nacionais ou internacionais, atualizando o leitor sobre diversos acontecimentos. Então, nós sabemos que a notícia, ela faz parte do gênero jornalístico. Se nós observarmos, a notícia está presente em nossas vidas todos os dias e a todos os momentos. Se eu ligo a TV, no jornal passa notícia. Se eu ouço o rádio, no rádio passa notícia. Se eu uso meu celular ou computador, eu tenho acesso também a notícias. Então, a notícia, ela é um dos gêneros mais comuns que estão presentes no nosso dia a dia. E nós também produzimos notícia, porque quando eu escuto algo no rádio, eu assisto na TV, eu leio aqui no meu notebook, no meu celular, e eu vou na casa do meu vizinho ou com o meu amigo, eu repasso a informação, então eu estou produzindo também essa notícia. Então nós também somos uma fonte de informação, nós somos um veículo para a notícia, porque nós também transmitimos essas informações. A notícia, ela traz assuntos que estão acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, qual é o tema mais falado de hoje em dia? É o coronavírus. Então, o coronavírus é uma pandemia e, se nós observarmos tanto as notícias nacionais como internacionais, todas estão voltadas para o coronavírus, né? Com o coronavírus na saúde, a cura do coronavírus, o tratamento do coronavírus, como o coronavírus impactou na educação, como o coronavírus impactou na vida das pessoas, como o coronavírus impactou na saúde. Então, o coronavírus é o assunto do momento, tanto nacional como internacional. A notícia também, ela agora chega para nós de uma maneira muito rápida. Antes ela passava semanas e meses. Agora, com a internet, ela chega em questão de minutos. Eu poderia até dizer de segundos. Então, uma coisa que acontece lá nos Estados Unidos, então, poucos minutos aqui eu já sei o que está acontecendo lá. Porque, né, os veículos de comunicação, eles permitem isso, essa globalização, a internet, elas permitem isso. Então, a notícia, ela sempre vai trabalhar com temas atuais. E esses fatos, tanto nacionais como internacionais, com o objetivo de nos atualizar, de informar o leitor. Essa notícia, ela é veiculada em jornais, revistas e sites. Jornais e revistas, tanto impresso como também online. Nós sabemos que a maioria dos jornais e revistas, hoje em dia, eles têm a versão impressa e tem a versão online. E também a gente pode encontrar em sites, né? A gente tem também no Facebook, a gente encontra muito notícias, pode compartilhar o link, Twitter. Então, a notícia está presente aí também nas redes sociais. E ela também pode ser apresentada oralmente em telejornais
programas de rádio ou podcasts. Então, os telejornais são os jornais que a gente está acostumado a ver de manhã, meio-dia, à noite. Os programas de rádio também, eles têm um momento da informação, um momento realmente do jornal. E os podcasts surgiu agora, né, pessoal, com a internet, que são os áudios. São áudios, você apenas escuta. Então, são pessoas ali discutindo, pessoas falando, e você escuta. Então, podcasts são áudios. Já existe, né, a notícia por meio de podcast. Tem pessoas que trabalham a notícia por meio dessa versão. Então, não tem desculpas para a gente não viver informado. A gente se informa mesmo sem querer, porque a todo momento que a gente liga uma TV, usa uma mídia digital, a gente tem acesso a essa informação, tá certo? Vamos lá. A estrutura. As notícias apresentam o quê? Então, o que é um texto? Aliás, o que é que um texto precisa ter para ele ser considerado uma notícia? Então, ele tem alguns itens necessários. A estrutura da notícia, ela pede esses itens. Então, vamos lá. A manchete. A manchete, ela é o título principal, ou seja, aquela frase lá que está com as letras maiúsculas em negrito, chamando a atenção do leitor. Geralmente são poucas palavras, não é muito extenso. Então, ali é a manchete ou o título principal. Por exemplo, coronavírus atingiu o pico. Então, ali é a manchete. O subtítulo, ele vem logo após a manchete. Ele já é frases, geralmente também vem itálico, e ele tem a função de complementar a manchete. Então, ele traz mais informações para o texto do que a própria manchete. Logo após o subtítulo, nós temos o lead. O lead já é o quê? Já é o primeiro parágrafo da notícia. Ele também pode ser chamado de olho da notícia. Por que olho da notícia? Porque no lead nós encontramos o resumo da notícia. Então, o lead, ele traz essas informações. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Com quem aconteceu? Pode até também dizer por que aconteceu. Então, o lead, ele vai trazer todas essas informações. Ele faz um resumo da notícia. E logo após o lead, nós temos o corpo da notícia. O corpo da notícia é o detalhamento das informações, contando como tudo aconteceu. Então, o lead é o resumo das informações e o corpo da notícia é o detalhamento, tá, dessas informações. E aí, nesse detalhamento, a gente tem os dados, a gente tem o nome de pessoas, a gente tem que dia aconteceu, quando aconteceu, tudo explicadinho para que a notícia fique o mais próximo do real possível. Tá certo? Então, essa é a estrutura, esses são os itens que um texto tem que ter para ser considerado notícia. Então, vamos lá. Agora é sua vez. Vamos produzir a nossa própria notícia. Mas como eu faço isso? Como? Então, vamos ver o passo a passo mostrado. Vou repetir mais uma vez. Vocês vão ver esse passo a passo, vocês podem até treinar em casa, mas vocês só vão produzir o texto quando eu pedir por meio da atividade, tá certo? E aí é claro que quando vocês forem produzir a notícia, vocês podem rever novamente esse vídeo para ajudar vocês na produção. Então, a produção de notícias sobre um fato atual. Por que um fato atual, gente? Porque a notícia, ela trabalha com fatos atuais, que aconteceram agora, que estão acontecendo. Então, a notícia, ela sempre vai trabalhar um fato atual. Então, qual é o passo a passo dessa notícia? Vamos lá. Escreva uma notícia sobre um fato recente ocorrido no Brasil. Então, acredito que a maioria do que as pessoas vão escrever sobre o coronavírus, né? Que está mais acontecendo. Depois de escolher o fato, pesquisem em jornais, revistas e na internet para reunir o máximo de informações a respeito dele.
Observe, gente. Quando o jornalista ele vai fazer lá a notícia, vamos supor, aconteceu ali um acidente. Então ele vai lá, ele checa todas as informações, ele fala com a polícia, ele fala com os familiares, ele pergunta para a pessoa que viu o acidente como aconteceu, quem foi a pessoa que se envolveu, que horas foi, quem são as vítimas. Então ele faz toda uma pesquisa naquele ambiente. No caso de vocês, quando vocês forem produzir a notícia sobre, vamos supor, sobre o coronavírus, então vocês vão pesquisar já em jornais, em revistas, na internet, como foi que tudo aconteceu, como foi que começou. Lembrando que não é para copiar, gente. O objetivo não é copiar trecho de textos já publicados, mas criar uma notícia nova, recontando o fato com as palavras de vocês. Então, vocês vão pegar o quê? Apenas informações, né? Quando começou, onde começou, com quem, como foi. Então, vocês vão pegar informações, mas vocês vão escrever com as palavras de vocês, não é copiar o que já está pronto. A gente pega as informações e escreve com as nossas próprias palavras. Vocês vão recontar a história com as palavras de vocês. Ó, planejem a notícia. Definam qual será o título principal, lembrando que esse título principal tem que chamar bastante atenção. É legal que o verbo esteja no presente, seja uma frase curta, poucas palavras e que impacte o leitor. E se vai haver título auxiliar, é importante ter o título auxiliar. Algumas notícias, pessoal, não tem título auxiliar, algumas notícias. Mas é muito importante porque o título auxiliar, ele faz um pequeno resumo, ele complementa a manchete. Então, é importante, sim, ter esse título auxiliar. Depois, listem as informações que devem constar no lead. Então, vocês vão colocar essas perguntas, a princípio, o que ocorreu, quando, onde e com quem. E aí vocês vão responder. Aí vocês colocam o que aconteceu. Isso. Quando? Nesse dia. Onde? Na rua tal. Com quem? Com fulano de tal. Então, vocês vão responder essas informações. Depois que vocês respondem essas informações, aí vocês vão estruturar o texto. É como se vocês fizessem uma espécie de esquema para depois escrever o texto completo. Você pode informar por que e como o fato ocorreu no próprio lead ou nos parágrafos seguintes. Então, lembrando que o lead, ele é um resumo das informações, tá, gente? Então, é só o resumão. Lá no corpo da notícia é onde vocês vão detalhar as informações, passo a passo. Na data, vamos supor, na data do dia 21 de maio, uma quinta-feira, ocorreu um acidente na BR tal, com vítima fatal, fulano de tal, que andava no carro tal, dirigia a tantos quilômetros, enfim, o máximo de informações que vocês conseguirem pegar e para escrever o corpo da notícia, porque é no corpo que há esse detalhamento das informações, tá certo? Então vamos lá. Feito o planejamento, comece a redação, articulando as informações listadas. Então, como eu falei para vocês, a princípio vocês vão fazer tipo um esquema, e aí vão responder essas perguntas, e depois de respondida essas perguntas, vocês vão começar a produzir o texto, né? A fazer os parágrafos, a usar as conjunções necessárias, a coerência, que é muito importante da informação, não é só jogar informação, é ligar uma informação à outra de maneira coerente, né? Dando sentido ao texto. Empregue a linguagem formal. Muito importante, gente. Gênero jornalístico, ele exige que a linguagem seja formal. Você está passando uma informação.
uma notícia, algo que ocorreu. Então você não pode usar gíria, não pode usar expressão. Você tem que usar a linguagem mais formal possível, para que aquele texto ele tenha credibilidade, ele tenha veracidade. Imagina uma informação, pessoal, cheia de gíria, uma informação cheia de expressões de abreviação. Não passa credibilidade, não passa realidade. Então é muito importante que a linguagem utilizada seja uma linguagem formal, né, com a coerência perfeita, coesão, pontuação, ortografia, conjunções dos locais certos, tá? Ok? Muito importante também ser objetivo, claro e impessoal, ou seja, não emita opiniões sobre o fato. É muito importante você ser imparcial nesse momento. Você está informando os fatos, como ocorreu. Então, não cabe ali a sua opinião. Então, é muito importante que você seja objetivo na sua escrita, não fique enrolando, realmente escreva o que aconteceu, seja muito claro para que todo mundo entenda, desde a pessoa mais letrada a menos letrada, e impessoal. Ser impessoal é o quê? É contar os fatos, como ele ocorreu, mesmo que te agrade ou não. Então, você tem que contar as coisas como aconteceram e evitar colocar sua opinião, né? Porque ninguém está pedindo ali. As pessoas querem saber o que aconteceu e não a sua opinião, tá certo? Usem os verbos na terceira pessoa, já que é uma linguagem impessoal, objetiva, então usar sempre os verbos e os pronomes em terceira pessoa, tá certo? Pode ser tanto do singular como do plural, mas é importante que seja em terceira pessoa. Não esqueçam, cuidado, né? Vocês têm que manter a uniformidade do texto. Eu pego muitos textos que a pessoa começa escrevendo em terceira pessoa, aí vai para a primeira pessoa, ou então começa escrevendo em primeira pessoa e vai para a terceira. Manter a uniformidade textual, os verbos, né, e os pronomes em terceira pessoa. Lembre-se de que os dados, nomes de pessoas, locais e fatos devem ser reais e precisos. É aquela história, quanto mais informações você coletar e colocar no seu texto, mais real e mais credibilidade o seu texto vai ter. Então, na notícia é necessário você informar a pessoa, o que aconteceu, com quem. Se você for entrevistar alguém, colocar quem é a pessoa, o que ela faz da vida, quem é ela, onde é que ela trabalha, enfim. Se você colocar algum dado estatístico, alguma pesquisa, você tem que informar de onde é a fonte, tá? Para ficar tudo explicado, que aquilo ali, ele tem realmente veracidade nos fatos. Então, se for usar citação, se for usar dado estatístico, se for usar pesquisa, cite a fonte e o ano. Se for entrevistar alguém ou usar a frase de alguém, coloque também o nome. Se você for fazer uma notícia que foi alguma coisa que aconteceu com uma pessoa, então coloque quem é a pessoa, onde é que ela mora, quantos anos ela tem. Então, gente, quanto mais detalhado for os fatos, melhor, mais credibilidade e veracidade passa para as pessoas, tá? Então, esse é o passo a passo para a produção de uma notícia. Vou relembrar mais uma vez, não é para vocês fazerem ainda a notícia, porque eu ainda vou passar a atividade para vocês de produção da notícia, vou dar o tema para vocês, tá? Que nem a gente fala em sala de aula, tá? Eu já fiz essa aula porque como a gente terminou o conteúdo já, então era necessário eu vir com essa aula de produção de texto, como produzir, passo a passo, tá certo? Mas vocês só vão fazer a notícia quando eu passar, né, a atividade que vai vir a proposta, tá certo? E aí, quando eu passar, vocês assistem novamente esse vídeo para tirar qualquer dúvida que ficou. Tá certo, pessoal? Então, já que nós finalizamos nosso conteúdo e nós temos ainda mais aulas, então vamos continuar os nossos estudos. Então, vou pedir para vocês lerem o texto A Dança,
que está na página 97. É um texto de interpretação. E responder a atividade de análise do texto da página 99 a 103, tá certo? Então, essa atividade é uma atividade de leitura e interpretação de texto, tá certo? Então, vocês vão ler, o texto ele inicia na página 97 e vão ler o texto e depois vão responder a atividade da página 99 a 103 para a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então é isso, estudem, né? Se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!